Aleluia. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Boa noite. Quero repetir o agradecimento por você ter separado este sábado da sua vida corrida para estar aqui neste lugar, porque você é parente, é amigo, ama o Júnior, a família dele, e agradecer nunca é demais. Nós queremos realmente agradecer a cada um que está aqui nesta noite. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco nesta noite. Quero agradecer também a cada pessoa que esteve diretamente envolvida nesse processo. Nós estávamos ali no Mandaqui e a coisa simplesmente não andava. Não é verdade, Ed? A coisa não andava. E há pessoas que são tocadas por Deus para fazer o certo na hora certa. E aí já entrou uma prima que é médica, aí já entrou uma prima que é advogada, e foram pressionando médicos, buscando vaga em hospital, e um parente ajudou com isso, e outro ajudou com aquilo, e um irmão fazendo essa pressão, e outro irmão fazendo aquilo, e outro irmão conversando com o médico. O Irã, que é membro desta igreja, é advogado também, ligou para o hospital, convenceu, viu? Eu estava do lado de cá do telefone, falei, ele está convencendo, porque ele me convenceu. E nunca é demais agradecer a essas pessoas que naquele momento de necessidade provaram ser amigos para todas as horas. Que Deus abençoe tua vida, desde a participação em oração, desde aquele que não podia participar, não tem como participar, mas orou e esteve movendo no mundo espiritual, e aqueles que no mundo físico, que no mundo legal, que no mundo médico deram a sua parte para que esse rapaz estivesse agora aqui conosco. Porque se essas pessoas não interagissem, talvez ele tivesse sofrido um acidente na madrugada de um dia e conseguisse, olhe lá, alguma internação, alguma operação 1, 2, 3 dias depois. E o fator tempo, nesse caso específico, era o mais fundamental de todos os fatores. Que Deus abençoe tua vida por ter participado da restauração desse rapaz. Que a tua família seja abençoada, que os teus filhos sejam abençoados. Que Deus olhe para a tua vida com todo carinho, estenda a mão sobre ti e sobre o teu lar e te abençoe. Gostaria de abrir com vocês a Bíblia lá em uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à cidade de Tessalônica. Capítulo 5 desta carta, da primeira carta que ele escreveu para a cidade de Tessalônica. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu gostei daquela lua, estava tão bonitinha aquela lua. Eu convido a igreja, por gentileza, vamos colocarmos de pé em reverência à leitura da palavra do Senhor. Toda vez que lemos esta palavra, nós nos colocamos de pé aqui na igreja, nosso costume, para dizer ao Senhor que nós damos e vamos dar importância ao que está sendo lido. Quero ver com vocês os versículos 16, 17 e 18 desse texto. São bem curtinhos, a nossa leitura é muito fácil, muito simples.
Diz assim nesta passagem: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por favor, põe a sua mão assim sobre a Escritura. Senhor, o pouco que nós conhecemos da vida, o pouco que temos controle sobre a vida, Senhor, não nos torna capazes de garantir sequer, Senhor, o despertar de amanhã. Ensina-nos, Senhor, a viver. Ensina-nos, Senhor, não apenas a passar por este mundo, mas a viver com toda a intensidade que uma vida tem, Senhor, possui. Dá-nos, Senhor, a possibilidade, dá-nos a capacidade de enxergar a vida como ela é. E se por acaso estivermos dormindo e a nossa vida estiver se passando sem qualquer significado, dá-nos hoje, Senhor, um significado para ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode sentar-se. Paulo está escrevendo uma carta para cristãos. Essas cartas eram escritas para dar conselhos para a igreja. Ele tinha fundado estas igrejas, organizado estas igrejas, e escrevia para elas para dar orientações, especialmente de três naturezas: na área espiritual, na área social e na área individual. Então estas cartas da Bíblia, se você ainda não conhece, elas estão cheias de orientação a respeito de realidades espirituais, a respeito da convivência humana e a respeito do eu e das questões do meu eu. É por isso que os cristãos têm a Bíblia, e em especial o Novo Testamento, como um livro inseparável, insubstituível, porque nós acreditamos estarem ali as respostas que precisamos nessas três áreas. E quem é que não precisa de respostas nessas três áreas? E aqui, ao final desta carta, Paulo diz três coisas que são muito desafiadoras. Quer você seja cristão ou não, quer você seja cristão de muito ou de pouco tempo, quer você tenha este ou aquele temperamento, as três coisas que Paulo escreve aqui são muito desafiadoras. Nós já começamos a reparar que cada um desses versículos, cada uma dessas frases destacadas, tem uma condição que as torna ainda mais difíceis. O verbo regozijar, o verbo antigo de pouco uso, significa tenha uma alegria dobrada. Para quem leu e ficou aquele ponto de interrogação enorme na cabeça, o que é isso aí? É ter alegria dobrada. Mas a minha atenção agora, e eu quero chamar a tua agora, é para a condicional que Paulo coloca, as condicionais que ele coloca. E essas condicionais, no versículo 16, a primeira delas é o sempre. No versículo 17, a condicional é sem parar. E no versículo 18, a condicional é em tudo.
Você deve fazer, dirá o teu chefe no serviço, dirá o teu pai, dirá o teu esposo, dirá a tua esposa, dirá a tua mãe, dirá um amigo teu. Você deve fazer isto sempre, sem parar em tudo que fizer. Essa condicional já é terrível. Agora então vamos para o outro lado da frase, para o que é solicitado, determinado, para ver se isso diminui a questão ou se aumenta. Então, primeira parte, a condicional, sempre, sem parar e em tudo. Agora a segunda condicional, o que é que nós devemos fazer desta maneira? Tenham alegria dobrada. Orem. Agradeçam. Esse lado parece que ficou melhor, né? Quem é que não quer ter alegria dobrada? Tem alguém que quer ter tristeza dobrada? Alguém masoquista? A gente arruma uma agulha aí, um espelho, e alguém fica te espetando o culto todo, não tem problema. Ai, pastor, eu gosto tanto de sofrer. Nós vivemos uma sociedade em que algumas pessoas gostam de sofrer. Tem gosto para tudo. Estão sofrendo pelo que não é digno de sofrimento, porque elas gostam de sofrer. Paciência, tem gosto para tudo. Mas a maioria das pessoas acha que é bom ter alegria dobrada, acha que é bom orar e acha que é conveniente agradecer. E agora a terceira parte, vamos tentar juntar as duas coisas. A condicional foi difícil, a ação nos parece natural, aceitável. Vamos juntar as duas. Tenham alegria dobrada sempre. É um conselho, é uma ordem, é uma recomendação simples. Não é. Não. Há que se ter, é necessário se ter um sol dentro do coração, um passarinho dentro da boca, um gotejar constante de colírio nos olhos, uma vitamina nos músculos, um relaxante no cérebro, para se conseguir em toda e qualquer situação estar contente. Como eu vejo pessoas reclamando, e eu digo, estas não leram Paulo. Há pessoas que diriam a Paulo assim: não me manda ter alegria dobrada sempre, me manda reclamar sempre, porque isto eu consigo com facilidade. Eu não sei se você é esta pessoa, mas há alguns que estão consumindo suas vidas em reclamações que não resolvem. Se você argumentar comigo, ou se qualquer filósofo, ou se qualquer pensador, ou se qualquer pessoa muito experimentada na vida dizer para mim que ficar alegre sempre, estar alegre sempre não resolverá todos os problemas, eu responderei que se ficar alegre, ficar contente, alegrar-se sempre não resolve todos os problemas, que dirá se não ficar? Está me entendendo? O ponto de vista de Paulo, o ponto de vista de Deus, o ponto de vista do pastor Eduardo é: o conselho é maravilhoso, porque se eu sempre tiver uma disposição de ver a vida pelo melhor lado, de buscar o melhor, de acreditar sempre que o melhor
esperar que a vida esteja boa para me alegrar, a maior parte da minha vida vai ser um grande vazio. Esse conselho é muito bom, e eu lhe dou este conselho nesta noite. Alegre-se, porque isso transformará a sua vida. Alegre-se, porque isso mudará a sua perspectiva. Semeie esperança no teu coração, faça um jardim no teu coração, plante lá alegria, esperança, motivação, amor. E esse jardim vai transformar a sua vida. Muitas pessoas estão plantando nas suas vidas descrédito, estão plantando na sua vida sisudez. Meu Deus, eu nunca vi um mundo tão sisudo. O que faz uma pessoa estar de mal com a vida 8 horas da manhã? A palavra de Deus nos diz que a alegria constante, ela é transformadora, ela é vivificadora. Esta é uma palavra muito cristã, vivificadora. A alegria dá uma vida a quem não tinha vida. Eu vejo pessoas taciturnas. Taciturna é uma palavra esquisita, né? Eu vejo pessoas cabisbaixas. Melhorou? E eu penso assim, ela ainda não descobriu que se ela se puser alegre e predisposta, aquilo que ela acha que é problema, na maior parte das vezes não será. Não há nenhuma vitória lá. As vitórias começam aqui. E o conselho de Paulo é: Júnior, não olhe para o que você ainda não pode. Olhe para o que você já pode e se alegre. E espere que amanhã você possa mais. E depois da manhã mais. E depois mais. E pegue a bolinha que é para fazer exercício e diga para ela: você, já que você é minha companhia, então eu vou te amassar muito. E ponha a alegria no seu coração e diga: um dia eu vou ter força de fazer halterofilismo com esta mão, porque este é o caminho dos que vencem. É alegrar-se sempre na situação que está e olhar daqui para lá e não daqui para trás. Quando eu tinha 6 anos de idade, 7 anos, meu pai costumava sentar cada vez na cama de um dos 3 filhos e conversar sobre a vida. Eu não sei se você, pai, faz isso, mas alguém argumentará: pastor Eduardo, como é que um pai vai conversar sobre a vida com um garoto de 6, um de 8 e um de 10? Ou um de 4, um de 6 e um de 8. Um de 4, um de 6 e um de 8. Esse toquinho de 4 aí vai entender o quê? Mas meu pai sentava. E uma vez ele contou uma história que depois eu vim a saber que era muito repetida. Ali foi novidade para mim, eu achei muito interessante. E essa história que qualquer um de vocês já deve ter ouvido do seu pai, ou já deve estar contando para o seu filho, dizia aquilo que nós já conhecemos: certo garoto ia pela rua resmungando e chorando e lamentando e reclamando porque o seu sapato estava furado e ele era pobre e ele não tinha como comprar outro sapato, e o pai não tinha como comprar outro sapato, e a vida é uma desgraça, e a vida não presta, e a vida não vale a pena, e o meu coleguinha é rico e eu não tenho sapato, e o meu sapato está furado, e eu sempre tenho que andar com o pé assim, eu não posso levantar o meu pé porque todo mundo vai zombar. E ele estava reclamando, e ele estava reclamando, e ele estava reclamando, e quase que ele perde, mas não perdeu. Um rapaz que vinha passando por ele com uma muleta e só o cotoco da perna. E o meu pai perguntou para mim com 6 anos de idade: qual é o seu problema? É não ter um sapato? E o meu pai disse:
olhe daqui para frente. Não tenho sapato, mas tenho os pés. Ainda não estou andando, mas estou vivo. E enquanto tiver vida nesse corpo, haverá esperança de eu ficar de pé. E se eu voltar a ficar de pé, eu ainda farei muita coisa nesta vida, porque é o que eu quero, porque é o que a Bíblia me diz para fazer. Há muitas pessoas que suicidam porque o namorado terminou o namoro. Há muitas pessoas que querem bater o carro, sair por aí porque foi desempregada. Você achará um emprego amanhã, segunda-feira você achará, porque Deus é mais na tua vida para você achar um melhor do que o que você perdeu. Mas se alegre sempre, esteja sempre com essa expectativa: vai melhorar, vai dar certo, Deus está comigo, eu estou certo de que vai melhorar. É o conselho que Paulo deu. O segundo conselho é: ore sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque às vezes a alegria que eu quero não está dentro de mim e eu não sei onde achar. Sabe por que a gente se reúne tanto em torno da Bíblia? É porque só força de vontade às vezes não resolve. Ponto 1 que eu te disse é: põe força de vontade nesse coração, porque você vai fazer muito mais do que está fazendo. Mas agora o que eu te digo é: mesmo com essa força de vontade que eu acabei de te falar, muitas coisas ainda serão incompreensíveis, muitas coisas ainda serão difíceis, muitas coisas ainda serão impossíveis. É aí que entra o segundo conselho. Você está se alegrando sempre? Sempre. Recebi esse conselho. Eu estou otimista. Eu estou sempre otimista em relação à vida. Acabaram todos os problemas? Não. Permanecem dificuldades. Sabe como vencê-las? Algumas sim, outras não. Outras não têm força. Qual é o segundo conselho? Ore sem parar. Sem cessar. Eu sou aquela pessoa que ora quase que 24 horas por dia. Embora você olhe para mim e diga: parece que esse senhor é normal. Mas eu oro quase 24 horas por dia. Porque há muitas coisas que eu não conheço, mas todas elas Deus conhece. Porque há muitas coisas que acontecem na minha vida que eu busco um significado e eu não consigo achar, mas Deus me dá um significado. Porque às vezes eu não consigo entender porque a vida não se abre no caminho mais curto e Deus me explica como é melhor muitas vezes o caminho mais longo. Às vezes eu pergunto para Deus por que é que eu tenho que perder, e Ele me explica o porquê que eu tenho que perder para aquilo que eu quero ganhar. A história de um rapaz, Júnior, que não sabia o que queria da vida e não conhecia Deus. E ele se entregou aos prazeres da sua juventude. E entre esses prazeres estava a bebida. Entre outras coisas que são lícitas ou ilícitas e que aparecem na vida do jovem, estão a bebida e o cigarro. E eu não quero fazer campanha aqui, eu não trouxe placa nenhuma. Mas a grande verdade é que essas coisas entram na vida do jovem e na vida de muitas pessoas não saem enquanto elas não morrem. E eu quero dizer para você, se você puder sair, saia agora. Se eu quero dizer para você, se você ainda não entrou, não entra. Porque você deixará o cigarro 1000 vezes, mas o cigarro não vai te deixar. Você deixará a bebida 1000 vezes, mas a bebida não vai te deixar. E esse rapaz, entre as coisas lícitas e ilícitas que se pode fazer, ele começou a beber. E ele tentava sair e não conseguia. Sabe quando você junta toda a força de vontade? Não vou fazer mais. Isso não é bom.
Talvez pela sua cabeça esteja passando alguma coisa que você faz e você sabe que não é bom. Você diz para aquela coisa, te deixei, mas amanhã aquela coisa diz para você, eu não te deixei, vim aqui te tomar porque você é meu. O cigarro faz isso com você, a bebida faz isso, você me deixou, mas essa boca aí é minha. Põe o cigarro aí porque eu que mando. E aquele rapaz, ele bebia e perdia o controle do que bebia. E numa dessas vezes que ele perdia o controle, ele disse, qual é o significado da vida? A vida não serve para nada. O mundo está em guerra. As pessoas roubam no meio da rua, as pessoas matam, a troco de nada, a vida não tem significado. E naquela embriaguez que ele estava, ele viu uma placa de igreja. E ele falou, vou entrar lá para zoar. Vou zoar os crentes. E entrou completamente bêbado numa tenda em que se estava pregando o evangelho. E o pastor estava dizendo assim, assim diz Deus, a ti que aprisiona esta pessoa, deixa essa pessoa aí, porque ela vai me servir. E ele ouviu aquilo e tentou entender o que aquele pregador estava dizendo, e o pastor repetiu, assim diz o Senhor, para ti vício, para ti pecado, para ti angústia que aprisiona essa pessoa, larga ela hoje aqui agora, deixa ela porque ela vai me servir. Ele olhou para o lado e falou, será que os outros estão com o mesmo problema que eu? Eu entrei aqui porque tenho problema. Será que os outros têm problema também? E o pastor repetiu pela terceira vez, assim diz o Senhor, a ti opressão, a ti tristeza, a ti angústia, a ti vício, a ti morte, deixe essa pessoa agora sair daí desse banco e vir aqui para frente, porque ela a partir de agora vai me servir. Ele falou, alguém vai levantar e vai lá, alguém está muito triste aqui, alguém está com a vida acabada, bêbado, alguém está com a vida acabada aqui, vai levantar e vai ir lá onde esse homem está para acabar com essa tristeza. Quando ele reparou, ele estava em pé no meio do corredor caminhando e dizendo, pastor, eu preciso me livrar dessa vida. E o pastor falou, eu digo a ti, deixa esse rapaz agora, porque Deus quer esse rapaz para ele. E ele caiu bêbado aí, caiu. Falou, pastor, esse teu Deus pode me livrar desse vício que me escraviza. Ele falou, agora. Ele falou, eu quero, mas não sei como, minha força de vontade não me dá capacidade. A partir daquele dia, esse rapaz nunca mais foi prisioneiro da bebida. Se tornou cristão, se tornou missionário, pregou o evangelho para mais de 3 milhões de pessoas. E por onde ele andava, ele ia dizendo, eu estou aqui para te dizer, se alguma coisa está te aprisionando na sua vida, e você não sabe como se livrar, vem aqui, porque eu vou orar com você, e você vai ser livre hoje. Orar sem cessar, porque a oração liberta. A oração explica. A oração esclarece, a oração dá paciência, a oração dá sabedoria. Orar sem parar. E em terceiro lugar, ir contando. Você sabe contar? Eu fui numa feira, agora na quarta-feira, uma menininha muito pituquinha, mas muito pituquinha.
mãe dela falou para ela assim: filho, pega o saquinho pro moço aí, mas muito pituquinho. Aí ela veio com o saquinho e ficou com o saquinho olhando para mim. Eu com a bacia de laranjas que eu tinha escolhido. E ela falou: é essa? Aí a mãe dela falou: não, filha, é só para pegar o saquinho, deixa que eu conto. Ela fez assim para a mãe. Eu falei para ela: mãe, ela sabe contar? Aí a mãe falou: sabe. Eu falei: você poderia deixar? Se o senhor pode esperar, porque o feirante, né? Não tem ninguém aqui que entenda disso, então eu posso falar. O feirante ele vai pegando de 3 em 3, né? E ela foi, irmãos. 1, 2, 3, 4, até 20, porque era 20 a R$2, 12, 1,50, 20 por. Eu pechinchei. Foi muito bom. A laranja está muito boa. Quem quiser passar lá em casa, a laranja limpa, é muito bom. Ela foi devagarinho até 20. Ela era uma pituquinha desse tamanho, ela sabia contar. Você sabe contar? Um coração agradecido encontra felicidade em tudo, porque aprendeu a contar. Moisés, aos 80 anos, escreveu um salmo em que ele disse assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Saber contar é resultado de ter uma expectativa positiva sempre. Comunicar-se com Deus sem parar e começar a contar o que Ele vai fazendo, para mais e para menos. Pastor, eu até nem queria aprender a contar para menos, mas a professora me obrigou a aprender aquele sinal. Você precisa aprender a contar para mais e para menos. Se amanhã você ganhar mais um dia, o que vai fazer dele? Algumas pessoas vão dormir até meio-dia, depois vão estar tão cansadas que vão descansar um pouco até as 3 da tarde. Depois vão ficar planejando o que fazer à noite, das 3 da tarde até as 6 da noite. E finalmente às 6 da noite vão chegar à conclusão de que tudo aquilo que elas pensaram não deram em programa nenhum, e vão assistir um filme repetido para poder dormir, porque amanhã é um novo dia. Eu lhe pergunto: essa pessoa aprendeu a contar? Você sabe o que uma pessoa pode fazer em 24 horas? Você sabe o que uma vida pode render em 24 horas? Você sabe o quanto você, pessoalmente, particularmente, pode fazer em 24 horas? Conte, passe a contar os seus dias. Passe a contar as horas. Elas estão sendo dadas a você. Nesse tempo de 24 horas, um pedreiro faz toda uma obra, um engenheiro faz todo um projeto, um médico salva 40 vidas, um advogado defende 4, 5, 10 causas. 24 horas é muita coisa para quem aprende a contar. Oportunidade é muita coisa para quem aprende a contar. Mas acima de tudo, bênção só é vista por quem aprende a contar. Quem não aprende a contar fala: que sorte.
Quem não aprendeu a contar fala, por acaso, nessa igreja aqui, eu não sei como é que está a estatística agora, mas por acaso e com alguma sorte, 99 ou 100% daqui está trabalhando. Entra sem trabalhar, às vezes. Pastor, estamos com uma... Vamos orar. Aí, sabe o que uma irmãzinha fez agora? Ela falou, olha, se você está desempregado e quer trabalhar, peça para a igreja orar por você. Mas só se você quiser trabalhar mesmo, porque você vai orar no domingo, na segunda-feira vamos chamar. Sabe o que eu digo para essa irmãzinha? Ela aprendeu a contar. Porque ela já viu esse que estava desempregado e ficou empregado. Ela já viu aquela que estava com câncer e foi curada. Ela já viu aquela que estava com o casamento desfeito e agora está refeito. Ela já viu aquela que o filho não saía do médico, agora saiu do médico. Ela já viu aquela que estava precisando de uma viagem e conseguiu a viagem. Ela já viu aquela e ela foi contando e dizendo, meu Deus, quanta coisa acontece nesse lugar. Dar graças só é possível para quem aprende a contar. Minha vida foi salva por Deus 8 vezes. Eu tenho 7 profecias na minha vida. A 7ª é a forma como eu passo para Deus. Foram cumpridas 5. Eu creio que eu estou há pouco tempo da 6ª. Na tua e na minha conta só falta 7. Eu estou muito contente. Porque eu fiz muita coisa em 55 anos. Porque Deus me usou muito nesses 55 anos. E se a 7ª é um encontro com Ele, vamos para a 7ª. Alguém diria assim, pastor, adia a 6ª porque matematicamente você adia a 7ª. Eu digo, não. A vida foi feita para viver. Vamos viver e vamos morrer. O grande libertador da Escócia, ele disse certa vez, todos morrem, mas nem todos vivem. Júnior, aprenda a contar. Hoje Deus me deu o movimento da mão direita e o controle das coisas. Estou esperando em Deus. Hoje ganhei uma habilidade na mão direita e estou esperando em Deus. Hoje Deus me deu uma habilidade da mão esquerda e eu estou esperando em Deus. Engraçado, minha tia pegou na minha perna e por um momento eu poderia jurar que ela me beliscou e eu falei, tia, está me beliscando, e ela falou, eu estou esperando em Deus. Hoje eu sonhei que estava mexendo minha perna direita e quando acordei e olhei para o meu pé, ele fez assim, e eu estou esperando em Deus. Senhor, eu estou contando o que Tu estás fazendo na minha vida. Quando eu casei com aquela mulher que está lá no fundo da igreja, era uma cama de solteiro. E se um marido oferecer isso, se um noivo oferecer isso, se um namorado oferecer isso para você, moça, corra. Agora que eu já ofereci e ela aceitou, deixa eu dar um conselho para você, moça. Corra.
Estou brincando, corra para os braços dele e ajude ele a melhorar, porque ele está mal. Sabe o que nós começamos a fazer? Acertar o que estava errado. Quando você acerta o que está errado, você já está contando. Quem para de perder já começou a ganhar. E aí nós começamos a contar de 50 projetos que um casal pode ter. Estamos em 49. Só falta um projeto. Mas não pense que por alcançar os 50 eu vou dizer assim, agora é deitar e dormir. Não. Eu vou dizer, Senhor, me dá mais 50 projetos. Pastor Luiz, quando a tua igreja atingir o sonho, lance o projeto do dobro e continue contando. Pastor Durval, quando Deus te der a visão, realize a visão que Ele te deu e continue contando. Vocês, meus irmãos, parem em casa, vejam o que tem e comecem a contar, porque eu lhes garanto que se vocês se alegrarem sempre, orarem sem cessar, a conta de vocês daqui para frente vai ser uma conta constantemente crescente. E em algumas áreas, para a tua felicidade, constantemente decrescente. Porque o mesmo Deus que acrescenta bênçãos é o Deus que retira problemas que estão na nossa vida, na maioria das vezes por culpa nossa ou por responsabilidade nossa. Júnior, conta daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus, de hoje para frente você vai começar a contar. E Deus vai começar a mudar o teu corpo daqui para frente, contando os dias. Você vai dizer, vai me telefonar e vai dizer, pastor, estou contando e Deus está me dando. Andréia vai contando. Helena vai contando. Pastor Júlio vai contando. Porque Deus ama quem conta. Esse José que foi falado aqui, a grande vantagem dele é que ele sabia contar. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe a sermos sempre otimistas, orarmos sem cessar e em tudo irmos dizendo a Deus, mais uma e eu estou esperando. Amém? Alguém que queira nesta noite receber uma oração, eu vou fazer aqui agora junto com os pastores, para que a sua vida receba estas 3 bênçãos e a partir de hoje Deus comece a contar vitórias na sua vida. Se você quer isso, vem aqui agora e nós vamos começar a contar os dias na sua vida. Amém. Amém. Vamos contar. Vamos começar a contar. Hoje é que dia? 19. E esse mês vai até que dia? Então nós temos, quem é bom de matemática aí? 12 dias até o final do mês, sim ou não? É verdade, é só daqui para frente, são 12 dias. Senão, se não fosse inclusive, seriam 13. Há mais alguém que quer começar a contar com Deus? Quer mudar a sua vida? Alguma pessoa que até hoje vem em pessimismo, vem em descrédito da vida e quer tirar isso da sua vida? Vem aqui à frente agora, você vai tirar isso da sua vida. Agora, eu creio nisso que eu estou falando. Há mais alguém? Você sabe já qual é o caminho, sabe? Você sabe o caminho? Conhece o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho,
Você já conhece. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, para que Ele faça essas mudanças de que nós falamos?